Optcha! Sejam muito bem-vindos. Eu sou Cigana das Rezas, Roberta Foster. Sou taróloga, trabalho com baralho cigano, trabalho com tarô e também terapeuta holística. Trabalho com mesa radiônica de Arcanjo Miguel, né, mais na parte espiritual, dos arcturianos também, que é muito linda essa mesa, e do povo cigano para prosperidade. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de ver tiragens, de ver uma dica, uma orientação, às vezes você quer saber, né, por que alguma determinada situação está acontecendo, então chega junto, se inscreve aqui no canal, porque nós estamos fazendo tiragem agora do mês de agosto para todos os signos e durante, né, o mês corrente a gente vai fazendo tiragens aí, eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso, tanto para vocês quanto para a gente também que trabalha, porque quanto mais a gente entrega com amor, mais nós recebemos de volta. Então, a forma de vocês nos agradecer seria se inscrever no canal, se você curte a minha energia, a forma com que eu abordo, né, os assuntos, as tiragens. Então, seja muito bem-vindo. E vamos para o signo de Aquário. Lembrando que é uma tiragem coletiva. Então, pegue ali o que tiver a ver com a sua situação, a sua história, o seu momento. Lembrando que não é só Sol, mas também Sol, Lua, ascendente em Aquário, ou pessoas que têm Aquário forte no mapa, né? Que tem o mapa, que tem um elemento ali de Aquário que é importante vocês olharem, tá bom? Então, se concentra aqui comigo para a gente ver esse mês de agosto, que já começou. E começou muito bem, porque estamos já no penúltimo signo. E eu vou dizer para vocês que a experiência está sendo muito gostosa, porque todos os signos estão muito, muito bons, de uma forma geral, assim, com muita energia de começos, de entregas, de situação financeira boa. Então, as coisas estão muito bem, diferentemente de julho. Então, eu espero também que para vocês, queridos aquarianos, seja o mesmo, né? Até porque é o signo do futuro, signo que está sempre mais à frente, o signo que fala do coletivo. Então vamos ver lá. Se concentra aqui, queridos aquarianos, e vamos ver primeiro a parte financeira, o din-din para mês de agosto. Vamos lá? Tarô, por favor, mês de agosto para Aquário. Rei de Copas. Olha aqui, ó. Exatamente, o Rei de Copas são pessoas bastante emocionais, né? São pessoas que não estão muito ligadas na parte financeira, propriamente dita. Claro que, gente, que tem as suas variações, mas assim, geralmente é uma energia do Rei de Copas que ele está mais preocupado com a causa do que com né, a grande causa. É bem aquariano mesmo, do que a coisa financeira, né? A rentabilidade. E então é um signo, é uma energia assim, para esse signo de muito vigor também, de muito amor, de muita entrega, de muita criatividade. São pessoas que podem trabalhar aí com arte de uma forma geral, professores, médicos, tem esse dom da cura, muito, muito forte. E dentro da área aqui financeira, são pessoas muito criativas e que talvez o grande problema não é que seja uma carta ruim, pelo contrário, é um rei, é uma realeza, né? Mas precisem visar um pouco mais, se estruturarem mais. O que eu vou falar para os aquarianos? Se estruturarem mais financeiramente. Não fazer só pelo amor, pelo coraçãozinho, pela causa. Isso é extremamente importante, claro. Mas dentro da área financeira, se estruturarem melhor. Até para poderem viver esse rompante de criatividade, essa iluminação, que é muito aquariana, né? A cigana aqui que vos fala é aquariana, então eu tenho muita propriedade para falar sobre isso. Então tem essa coisa, um pouco essa falta de visão do dinheiro, da coisa material, tá? Não que isso seja ruim, mas poderia ser melhor. Precisam se estruturar um pouco mais no financeiro,
sabe? Porque acaba gastando, recebe e gasta. Eu sei bem o que é isso, gente. Não consegue segurar, não consegue guardar dinheiro, não consegue fazer uma poupança, sabe? Aparece um dinheirinho, já vai ajudar alguém, já vai fazer uma outra coisa, vai fazer uma melhoria em casa. Então, é se estruturar melhor, tá? Aproveitar melhor os dons que vocês têm, as super características bacanas que vocês têm e se estruturar financeiramente para não faltar, tá? Vamos clarificar aqui com o baralho cigano. Opchá, clarificando o rei de copas para aquário na casa financeira. Por favor. Ó, o leque, ele fala de mudanças. Você tem que saber exatamente essa energia que eu tô sentindo. Você tem que saber lidar com as mudanças que são muito repentinas, né? O mundo de hoje, a gente está vivendo, principalmente economicamente, nós estamos vivendo um momento de que as coisas não têm muita base, muita estabilidade. Estamos vivendo, além de uma crise mundial, principalmente com essa situação agora com os Estados Unidos, né? Essas taxas, enfim, tantas coisas acontecem e a gente não tem garantia de nada. Então, é essa sabedoria financeira, não é a sabedoria humana, a sabedoria de se planejar, de se organizar financeiramente para alguma escassez, alguma mudança repentina, algum gasto que vocês precisam ter e que de repente, né, acontece um imprevisto ou um problema de saúde, qualquer coisa desse tipo, vocês têm um dinheiro junto, guardado. Então, a agilidade, o que fala o leque, confirmando aqui o rei de copas, é essa necessidade de vocês terem agilidade também para lidar com assuntos financeiros, tá? Bem eu, gente. Ai, tô me entregando. Bem assim. É isso, o aquariano tem essa coisa, entendeu? Claro que eu não tô falando com todos, tem outros que já têm outras características, assim, que são mais ligados na parte financeira, são mais estruturados, pensam bem com os pés no chão, mas esses aquarianos que eu tô falando, que divagam, que voam, a gente precisa ter essa estrutura mais fincada, né? Vamos ver a parte profissional, queridos aquarianos, Sol, Lua ascendente para mês de agosto. Então vamos ver aqui no tarô a parte profissional do queridos aquarianos. Vamos lá? Concentra aqui para a gente colocar energia. Energia para aquário, agosto, a parte profissional. Ó, 9 de paus. O que o 9 de paus nos fala? Né? Você tá vendo aqui, há uma certa exaustão, né? Uma exaustão mental, uma exaustão física mesmo, né? Então são pessoas que se dedicaram muito, foram o 9 de paus, ele fala isso, que se dedicaram tanto, colocaram tanta energia que agora se esgotou. É meio isso, assim, que eu fiz muito, trabalhei muito, eu coloquei minha energia, eu coloquei dentro da profissão, dentro da área que você escolheu. Eu me esforcei muito, eu estudei tanto para aquele concurso e não rolou. E eu tô exausto. Ou ainda tô esperando os frutos disso acontecer, de alguma coisa que você tenha se empenhado muito dentro da tua área profissional, que ainda não aconteceu. Mas a boa notícia que eu vou dizer para os aquarianos é que precisam permanecer. Porque os bons frutos vão chegar desse trabalho aqui exaustivo. É só ter um pouquinho mais de paciência, perseverar um pouquinho mais, a sua bênção tá para chegar. Notícias, coisas boas estão para acontecer. Quando a gente passa o 9 de paus é como se fosse uma finalização de ciclo. E aí a gente vai entrar no 10 de paus. Aí sim tem as recompensas pelo que você fez, pelo que você se esforçou. Então, assim, o sucesso está muito mais perto do que vocês imaginam, queridos aquarianos, tá? Então, aguenta mais um pouquinho. Se está numa situação difícil, se você não está ganhando bem pelo aquilo que você escolheu, aí você tem que adequar, né, gente, dentro da sua realidade. Cada um tem uma realidade. Às vezes você está prestes a ganhar alguma coisa, a ser reconhecido pelo teu trabalho, sabe? Tem alguma coisa aí que está a ponto de acontecer. Cuidado para vocês não desistirem e vocês, como é que se diz?
jogar a toalha, né? Ou seja, desistir, porque estão exaustos, se colocaram muita energia em algo, e isso também que sirva de aprendizado, né? Claro que a gente tem que colocar muita energia, mas a gente tem sempre que trabalhar o abençoado do equilíbrio. Eu venho falando isso com todos os signos, e isso é uma realidade de todos nós. A gente tem que ter esse equilíbrio, né? Nem tanto a terra, nem tanto ao céu. Então, tem essa coisa de exaustão, mas eu vou dizer para vocês que as coisas vão acontecer agora, muito rápido. Agosto, mais tardar setembro. Mas vocês já vão ver os frutos nascerem, né? Nascerem não, os frutos já nasceram. Os frutos, você poder colher esses frutos, já está muito próximo. Então, não desistam, queridos aquarianos do meu coração, não desistam. Vamos clarificar aqui com o baralho cigano. É momento de perseverar naquilo que você decidiu. Clarificando o 9 de paus na casa profissional do queridos aquarianos. Para o mês de agosto, por favor. Optá. Exatamente, olha, sabedoria. É o que a coruja fala, sabedoria. Tenha sabedoria, não desista agora, não seja infantil, não seja... não chuta o pau da barraca nesse momento, entendem? Persevera, porque a sua colheita vai chegar. Até porque a gente está falando, né, na parte financeira de um rei de copas. E está sempre muito intimamente ligado ao profissional ao financeiro, né? Quando você tem um bom trabalho profissional, a probabilidade de você ganhar melhor é muito grande, né? Quando você está evoluindo profissionalmente. Mas sempre atento para essa coisa do dinheiro, para você não fazer pouco caso dele. Vocês precisam do dinheiro, tá? Porque essa energia aqui pede sabedoria, um olhar mais astuto sobre as coisas, um pouco mais maliciosos, é isso que eu quero dizer. A coruja, ela enxerga de noite. Então, um pouco de malícia para os queridos aquarianos que não estão tendo. Estou falando com aquarianos que não, sabe, estão exauridos e não querem mais. São um pouco inocentes. Essa é a palavra. Há uma certa inocência. E a cigana manda dizer que não é momento de ser inocente, tá? A menos que você queira ficar levando chapuletada da vida aí e não receber aquilo que você merece, aquilo que está no seu destino. Boas notícias vão chegar, então fique muito, muito atento. E ó, coloca um zíper nessa boquinha aí, abençoada, tá? Sobre os seus projetos, sobre trabalho, sobre propostas. Muito cuidado na hora de você planejar, falar, porque a coruja, ela fala de você fazer as coisas em silêncio. Muita sabedoria para lidar com isso, tá? Tá dado o recado, tá, meu povo? Vamos ver agora energia da parte material, né? Financeira. Não, já vi. Da parte de saúde. Saúde. Se conecte aqui, queridos aquarianos. Parte de saúde. Saúde física, saúde emocional, mental, né? Para o mês de agosto. Como é que tá esse ladinho aí da saúde? Eita. 6 de ouros. Ó. O 6 de ouros é uma carta também extremamente positiva, tá? É uma carta que fala de reconhecimento, de mérito, de sucesso. Aqui eu posso... Não é porque está na área da saúde que eu não vou estar falando da parte financeira. Ganhos, sucesso material, né? Tá muito propício. Se você não tá, se você é aquariano, né, e tá nessa energia, mas ainda não recebeu aquilo que é de direito ou que você acredita que você precisa receber, take it easy. Espera, que eu falei, não desista, tá? Não joga a toalha, porque vai vir o sucesso. De novo, confirmando aqui. Ainda que esteja na casa da saúde, tá? O tarô, ele fala da forma que ele quer. Não sou eu que determino. Mas, obviamente, que eu estou mais focada na parte da saúde, mas eu não posso deixar de falar que um 6 de ouros é aumento de salário, é bom para rendimentos, tá? Agora, essa coisa da bondade, da qualidade, desse espírito aqui
bondoso, que tá do Rei de Copas, né, que eu falei, só atentem para isso, agirem um pouco mais com esperteza. E isso pode afetar a saúde? Pode, porque às vezes pode ser aquarianos, bem parecido de uma outra leitura que eu falei, não lembro quem. Um desses signos próximos de vocês, que eu falei isso, às vezes você tem uma capacidade de se doar tanto, de fazer pelo outro, de se entregar, e você fica esgotado emocionalmente, fisicamente, você se doa tanto. Ai, gente, abafa o caso. Tô falando comigo, que a gente fala com a gente também, tá? Então, assim, você se doa tanto que isso te esgota. Há um certo esgotamento. É o lado negativo disso, do aquariano, entendeu? Porque se doa, tem sempre essa visão macro de todo mundo, de não sei de quê, só que você tem que olhar para dentro de você. Então, na parte da saúde, é se cuidar, como todos os outros signos eu tô falando. Cuidar da tua saúde, cuidar da tua alimentação, fazer teus exercícios, não abrir mão do tempo para você em prol do outro. Ai, gente, tá? Vocês têm uma posição de repartir. Aqui, o Seis de Ouros, ele fala muito de você repartir, dividir com o outro. Tá tudo certo, ninguém tá dizendo para você não fazer isso. O problema é você exceder isso dentro da área financeira, dentro da área da saúde, dentro da área do amor, entendeu? Se doar mais do que receber. Tem que ter um equilíbrio, porque isso pode trazer um esgotamento, tá? Só isso. Vamos clarificar aqui com o baralho cigano? E você que está assistindo, é de aquário, tem aquário forte no mapa? Me conta aí como é que tá a tua situação, se você está se vendo aqui nesse jogo, algumas características que eu tô falando aqui, porque eu sou aquariana, então é importante a gente saber. Vamos clarificar aqui o Seis de Ouros para a parte de saúde dos queridos aquarianos. Seis de Ouros, por favor. Ele virou e eu... Ó, olha o que eu falei. A carta dos ovos. Então, existe uma certa fragilidade, tá? Dentro da tua saúde. Eu vou dar um exemplo, eu não gosto de falar muito de mim, mas eu vou dar um exemplo claro do que eu tô falando. Eu tenho, infelizmente, eu estou com calo nas cordas vocais. Antigamente eu fazia lives, assim, de tiragem de cartas, e eu parei por causa disso também, lá na outra plataforma. E aí, isso criou um calo, né? Porque eu tava falando muito, me esforçando, eu já tenho essa fragilidade. Então hoje eu tenho que me retrair mais. Não que eu não vá falar, né? A gente que trabalha com isso, eu sou atriz também, então obviamente que é meu instrumento de trabalho. E nem estou fazendo fonoaudióloga mais, mas enfim. Então eu preciso me cuidar nessa parte, porque eu fico frágil dentro da área da saúde. É uma fragilidade, esse chakra laríngeo, que é o chakra da comunicação. Provavelmente eu estou falando com alguns aquarianos aqui. Se não for essa área, são outras áreas. Então, cuidado, porque os ovos falam de fragilidade. Ele pode quebrar a qualquer momento. Dentro da tua saúde aí, você pode estar levando em excesso, estar trabalhando em excesso, estar se doando em excesso, sabe? Ou estar negligenciando algum problema teu de saúde em excesso. Então, observem, né? Com esse Seis de Ouros, é exatamente isso. Não, tá tudo bem, tá tudo fluindo, a minha saúde tá ótima, Seis de Ouros, tá tudo bem, tô começando a ganhar dinheiro. Observem, tá? Observem os sinais. Ok, meus amores? Vamos lá? Você que é de aquário, coloca aqui nos comentários. Observo melhor as situações e as pessoas. Observo melhor as situações e as pessoas. Preciso observar com um olhar mais profundo nas coisas, tá? Vamos lá. A cigana mandou falar isso, a gente obedece. Vamos ver aqui a parte espiritual, queridos aquarianos, Sol, Lua e Ascendente, para o mês de agosto. Signo de Aquário, vamos lá? Oito de Copas.
O 8 de copas, interessante também essa carta, porque o 8 de copas, ele fala muito de uma certa desistência, de um certo abandono dentro da área espiritual. Interessante. É exatamente isso aqui, ó, muito parecido. Há uma certa doação, uma certa renúncia, muita entrega, e chega uma hora que você, deixei para trás por um novo caminho. Porque às vezes também não é a gente ficar dando murro em ponta de faca, não é verdade? É meio isso aqui. Se eu for definir o que é o 8 de copas, se eu for definir isso, seria não dar murro em ponta de faca. Então é como se vocês tivessem se doado tanto e dentro da área espiritual se entregaram tanto, se envolveram tanto, fizeram tanto e vocês deixaram de mão. E muitas vezes é necessário, aqui nesse caso, nessa carta sim, aqui não, tá, gente? No 9 de paus, não. Na parte profissional, financeira, não. Aqui não tem nada de desistir. Mas aqui sim. No 8 de copas ele fala para você não ficar insistindo, não ficar batendo na mesma tecla, não ficar batendo, dando soco, né, dando murro em ponta de faca, porque dali não vai sair acontecer nada. Entendem? Dentro da parte espiritual é isso, não fica insistindo na coisa que você não tá vendo, não queira transformar as pessoas, não queira fazer mais do que você já consegue fazer. É momento de você desapegar, ressignificar algo na vida espiritual. Estou falando com alguns aquarianos aí. Precisam ressignificar a vida de vocês espiritual. Precisa, eu lutei, cigano, eu fiz isso, ou eu me decepcionei. Quer ver uma coisa que é muito comum, que eu vejo muito de clientes? É você se decepcionar com um centro espírita, é você se decepcionar com uma certa igreja. Aí é o que eu falo para as pessoas. Gente, igreja, centro espírita, ou seja lá onde for que você possa frequentar, né? Tô dando um exemplo aqui. Tem seres humanos, você vai sempre se decepcionar, não é verdade? Não é a religião, não é a fé, não é o profeta, não é o pai de santo em si, a mãe de santo. São seres humanos. E onde tem seres humanos, gente, tem caquinha, tem coisa complicada. O ser humano é complicado. Então, não deixem que a fé de vocês esmoreça, porque vocês se decepcionaram com essas 8 copas aqui caídas, tá vendo? Foram 8 tentativas e remaram, lutaram e fizeram um grande esforço e desistiram. E é momento de desistir, na verdade. Aqui tá dizendo que é momento de desistir. É momento de deixar para trás, é momento de não ficar com picuinha, é momento de não ficar com mágoas, se você foi decepcionado. Dentro muito da parte espiritual, tá? Claro, eu posso estar falando da parte profissional, da parte amorosa? Posso. Aí você vai adequar conforme a sua sensibilidade. Mas eu tô querendo dizer que é mudar o disco, é ir para outro caminho, para outro rumo, tá vendo? Ele tá de costa para as copas. Não adianta ficar lutando, querendo remar contra a maré. É isso. Tem que ter sabedoria e amadurecimento para falar, não dá mais para mim, isso aí não é mais para mim. Vou para outro rumo. E pegar a tua violinha põe a tua viola debaixo do saco e vai embora. É bem por aí. Vamos lá. Clarificando aqui o 8 de copas para os queridos aquarianos, mês de agosto. Vamos lá? Parte espiritual. Olha aqui, gente. Meu Deus, finalização. É como se fosse uma nova etapa. Gente, isso aqui pode ter muitas... É muito difícil, porque é muito significado. A gente falar tudo, às vezes o vídeo pode ficar com, sei lá, muito tempo, 40 minutos, né? Eu não consigo falar tanto, infelizmente, adoraria. Mas assim, é isso, é uma finalização. É um novo ciclo. Geralmente isso aqui, quando vem, as pessoas ficam muito, ai meu Deus, é morte. É uma morte, mas para algo melhor. Nunca a gente tem que pensar que é uma morte para algo
né? É sempre para o melhor. Então, há uma finalização aqui dentro da tua vida espiritual, dentro da maneira com que você vê as coisas, dentro da tua crença, dentro da tua... Ou você vive num mundo ali espiritual, dentro de que cada um siga, né? Que não tá dando mais certo, tá na hora de você ressignificar. Eu tenho certeza que eu tô falando com alguns aquarianos aqui, tá? Vou mudar de religião. Eu já fiz isso quantas vezes? Já fui para várias religiões. E pergunta se eu não tô melhor hoje. Muito melhor, porque Deus é o mesmo. Ele tá dentro de mim. Independe da religião que eu vou estar. Eu posso estar falando aqui com pessoas que estão migrando de religião, como eu fiz isso muitas vezes buscando, não encontrei as respostas que eu queria, eu fui para outra coisa. Não encontrei, fui para outra coisa. Ah, me bastei, fui para outra coisa. Mas não por causa das pessoas, não por causa dos homens, por causa do meu caminho, do meu curso, da minha história, da minha busca, da minha necessidade. Não tem nada a ver com os outros, tá? Isso é muito importante. Isso aqui não tem que ter nada a ver com os outros, isso aqui é com você. Essas copas é você contra você mesmo, né? Então eu tô falando com aquarianos que precisam ressignificar a sua vida espiritual, encontrar novos caminhos, ir embora, larga isso aí de mão, porque não tem mais nada a ver. Vamos tirar aqui agora, vamos, eita ferro. Vamos fazer aqui agora o Maria Padilha, dando aconselhamento para os queridos aquarianos. Conta aqui para mim se você está se identificando com essa leitura, independente de você ser de aquário ou não. Caíram, mas eu não vou aceitar, tá? Vamos botar minha energia aqui. Maria Padilha do Cabaré, pedindo 2 cartas para o signo de aquário, mês de agosto. Aconselhamento, Claro Exu, justiça e equilíbrio emocional. Ah, que fofo. É tudo, né? É tudo. Equilíbrio emocional é tudo. É muito parecido com isso aqui que eu tô falando. É muito parecido com isso aqui que eu tô falando. A gente tem que perceber, ó, que vieram dentro de 4 cartas do tarô, vieram 2 de copas, que é o naipe do coração, dos sentimentos, tá? Então, assim, buscar o equilíbrio emocional, que é a grande justiça divina, né? Vamos lá? Claro, Exu, Mojubá. Gente, leituras particulares, tá aí na descrição do vídeo o meu WhatsApp, tá? Embaraços e dificuldades, ó. Tá vendo por quê? Por que que tem que ter o equilíbrio emocional e essa balança, né? Não julgar, mas também não entrar na vibe de outras pessoas, né? Porque senão você pode se embaraçar. A gente tem que ser sincero com o que a gente sente, com o que a gente vive. É o que eu falei, quando eu passei por isso aqui, e eu passei dezenas de vezes, eu posso dizer, por esse rompimento de não fazer mais sentido para mim que eu estava vivendo, e foram muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Eu espero que vocês não sejam a metade. Porque eu comecei a ter embaraços, eu comecei a ter dificuldades de entendimento, dificuldade de, sabe, tudo ficava mais difícil, porque já não estava mais fluindo a minha expectativa com aquilo que eu estava vivendo. Então, há uma necessidade de um equilíbrio emocional, de um ajuste para você passar pelos embaraços que todos nós passamos, os que vierem, né, que vão continuar vindo, não é porque a gente está num mês maravilhoso de agosto, que agora não vai ter embaraço nenhum. Não, vão acontecer. Mas a gente estando emocionalmente equilibrados, não tão frágeis, tá? Queridos aquarianos. Vamos ver agora os arcanos, o tarô dos arcanos, baralho dos arcanos, para os queridos aquarianos. Mês de agosto. Por favor, um arcanjo. Aquário. Eita. Gabriel, o anunciador. Olha que lindo, arcanjo Gabriel. Escrita criativa.
criativos, né, os aquarianos. Reserve um tempo para os seus pensamentos em um jornal ou escreva um artigo ou livro. É um processo de cura emocional. Aquarianos estão passando por um processo de cura emocional verdadeiramente, porque isso aqui denunciou, tá? Desde aqui eu já estava vendo, né? Eu já estava começando a sentir que aqui estava denunciando já. Existe um processo de cura. E o arcanjo Gabriel é o grande anunciador. Na verdade, ele está dando uma dica, uma orientação, como que você vai passar por essa fase de ressignificação da tua vida de uma forma geral, através de você escrever, através, né, cada uma de uma forma. Eu faço meditação quase todos os dias, é difícil eu conseguir dormir sem meditar, e isso é um exercício. Então cada um, tem gente que escreve, tem gente que lê, também leio bastante. Então cada um vai entender aí o que está dizendo a mensagem, né? Escrita criativa. E quando você escreve, você também está trabalhando as suas emoções, a sua raiva, os seus anseios, a sua dor, a sua expectativa da vida, não é verdade? Meus amores, é por aí, né, que a banda toca. Vamos ver agora uma mensagem do Livro da Luz, que eu gosto muito, estou fazendo para todos os signos. E vamos fazer para o mês de agosto de Aquário. Aquarianos. Fica triste. Quando alguém de quem gostas muito te estiver a fazer mal, fica triste. Entre em contato com tua dor. Emoção equilibrada, para equilibrar. Entre em contato com tua dor pelas almas que não se conseguem entender. Fica simplesmente triste. Se estiveres mesmo triste, chora. O choro que vier será bem-vindo. Tá curando. E mostra a tua riqueza, mostra a tua tristeza. Explica como isso te dói. E como era bom. Convida essa alma a abrir o seu coração, sem mágoa, sem julgamento. O julgamento é o que normalmente estraga as relações. Eu falei do julgamento aqui, no final aqui para a parte espiritual. Sem julgamento. Pega a tua bolsinha e vai embora, tá? A pessoa não abre o coração porque julga o outro. E como julga o outro, pensa que o outro também o julga. E fica zangado. E julga mais ainda. E o círculo vicioso alimenta-se de maneira drástica. Esse é o círculo da dor. Depois de mostrares o quanto te dói, pede para que essa pessoa abra o coração por ti. Que se harmonize por ti. Que se interiorize por ti. E vais receber um favor. E vais saber sempre que aquela pessoa fez aquilo por ti. E vais agradecer. E vais saber sempre que as pessoas fazem coisas por ti. E vais sempre receber. E vais sempre agradecer. E elas vão sentir e vão fazer mais ainda. E vais agradecer mais ainda. E este é o círculo da felicidade. Jesus. Maravilhoso. Gente, eu espero que tenha aquecido o coração dos queridos aquarianos, né, das pessoas que têm aquário aí forte no mapa, que seja realmente um mês de muita renovação, de muita cura emocional, de muita paz no coração, e que seja um mês extremamente próspero, porque para mim vai ser. Tchau! Um grande beijo.